Olá! Sabe, quando a gente pensa em jornalismo, a gente pensa em notícias. Mas por trás de cada matéria, de cada manchete, existe um verdadeiro campo minado de decisões éticas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nas pressões imensas que os jornalistas enfrentam para entender o que realmente está em jogo. Então, imagine só essa situação. Um político, uma figura poderosa, oferece um fim de semana de luxo, tudo pago, sem pedir nada em troca. Aparentemente, o que se faz? Parece simples, né? Mas é exatamente aí que a coisa complica. No jornalismo, a ética raramente é preta no branco. É, na verdade, uma navegação constante por essas zonas cinzentas e muito perigosas. E, para começar, vamos entrar num terreno que todo mundo conhece bem, o da reportagem política. Um mundo de altíssimo risco, onde a linha que separa um gesto de cortesia de um ato de corrupção é muito, muito tênue. Pois é, a corrupção não chega de repente com um grande anúncio. Pelo contrário, quem já viveu isso de perto diz que é um deslize lento, quase imperceptível. Ninguém acorda um dia e decide, hoje vou me vender. É um processo de pequeninas concessões que vai levando a um verdadeiro abismo ético. E olha que interessante como essa rampa funciona. Tudo começa com um favorzinho, sabe? Algo pequeno, meio ambíguo. Depois, por conveniência, os valores vão sendo um pouco afrouxados. Daí, vem um compromisso um pouquinho maior, e quando a gente se dá conta, a resistência já era. O profissional fica vulnerável, pode ser comprado. É um processo gradual que corrói as defesas éticas por dentro. Certo. Então, no meio dessa confusão toda, o que serve de guia para um jornalista? Porque vamos combinar, a pressão vem de todos os lados. Tem a lealdade às fontes, aos colegas, à profissão em si e, claro, ao chefe, à empresa, à própria carreira. São muitas lealdades competindo, todas parecem importantes. Mas qual delas deveria vir primeiro? E a resposta ao ponto central de tudo é esta: todas essas outras lealdades, todas elas, devem estar subordinadas à lealdade maior, à lealdade à sociedade, ao público. Esse é o verdadeiro contrato social do jornalismo. É a base de tudo. Isso nos leva a uma distinção que é, olha, fundamental. Uma coisa é ter consciência política. Isso é uma ferramenta essencial para o jornalista, para que ele entenda as tensões da sociedade, para poder criticar o poder. Outra coisa completamente diferente é o partidarismo, que é quando existe uma subordinação formal a um partido. Isso destrói aquela distância crítica, sabe? A distância que é necessária para poder relatar a verdade. Ok, agora a gente vai levar essa conversa para um outro nível. Um terreno onde os dilemas éticos vão muito além da reputação. Aqui, a gente está falando de vida ou morte. Existe essa imagem, né, meio romântica do correspondente de guerra como herói, um aventureiro, só que a realidade hoje, nossa, é muito mais perigosa. Nos conflitos modernos, o perigo não vem só das bombas, vem da própria guerra pela informação. E os números não mentem e são assustadores. Dá uma olhada nisso. Durante a Guerra do Vietnã, a proporção de morte de jornalistas para soldados americanos era de 1 para 920. Já na Guerra do Iraque, essa proporção pulou para 1 para 30. É uma mudança brutal. Isso quer dizer uma coisa muito clara: jornalistas deixaram de ser meros observadores. Eles se tornaram alvos. Mas por que isso mudou tanto? Bom, hoje, os jornalistas em zonas de conflito são vistos como agentes de propaganda e não mais como observadores neutros. O sequestro se tornou o maior medo deles. A própria informação virou uma arma de guerra, e com grupos terroristas usando a internet, a mediação do jornalista às vezes nem é mais vista como essencial. Na era da informação, muitas vezes é melhor para um dos lados da guerra ter um jornalista fora de ação, ou morto. Saindo do campo de batalha literal, a gente entra agora numa outra linha de frente talvez tão desafiadora quanto: a linha de frente emocional. O desafio de cobrir a dor, a tragédia, o sofrimento humano. Pensa bem, quando se está cobrindo uma tragédia, existe um conflito enorme. De um lado tem a razão, aquele valor jornalístico tradicional de ser objetivo, distante. Do outro, a emoção, uma resposta humana que é inevitável e que, na verdade, é essencial para conseguir transmitir a realidade daquele sofrimento. E a resposta para esse dilema pode estar num conceito chamado jornalismo humanizado. A ideia aqui é que o ser humano é tanto o ponto de partida quanto o destino da história. É uma prática que exige empatia, humildade e, acima de tudo, a disposição de sentir as dores do mundo.
E isso é muito importante. Não estamos falando de sensacionalismo barato. A ideia é ser humilde o suficiente para sentir as dores do mundo, ter empatia, ter solidariedade. É uma escolha consciente, sabe? De se conectar de verdade com as pessoas daquela história, de ouvir e compreender em um nível humano. Até aquela pergunta clássica, que todo mundo critica, o como você se sente, nem sempre é um clichê vazio. Em certos contextos, ela pode ser uma ferramenta poderosíssima. Pode dar voz a um sofrimento que é coletivo, transformar uma dor pessoal num protesto público. Então, ok, a gente passou pela política, pela guerra, pela tragédia. Depois de navegar por tudo isso, o que fica? Qual é a bússola final que deve guiar o jornalista? É simples e complexo ao mesmo tempo. Em absolutamente todos esses cenários, a bússola aponta sempre para uma única direção: a lealdade à sociedade. Não importa se o desafio é um suborno, uma bala ou uma tragédia que parte o coração. O norte é sempre servir ao público, com uma verdade que seja empática e, acima de tudo, humanizada. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Quando uma tragédia acontece, qual é o verdadeiro preço de uma manchete? Fica a pergunta para todo mundo que consome notícias. Temos a real dimensão da corda bamba ética que os jornalistas atravessam todos os dias? E mais, paramos para pensar no custo humano que existe por trás de cada história que lemos?